Nós vamos dar continuidade ao tema Árvore Genealógica de Jesus. Deus me deu, ano passado, uma palavra que era para eu pregar sobre a árvore genealógica de Jesus. Vim desde lá de trás, desde Abraão, e falando de cada personagem que veio passando. Você que está chegando agora, se você depois quiser, no YouTube você bota Belém Church, árvore genealógica, tem todos os personagens, desde Abraão para cá. E hoje nós vamos falar desse personagem aí, esse rei chamado Acais. É um rei que foi filho de Jotão, foi pai de Ezequias. Um homem que não foi um bom rei, se desviou do caminho do Senhor, e nós vamos ver as consequências que esse homem viveu, amém? Coloca para mim Mateus capítulo 1, versículo 1 até o 9. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera. A mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Naasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que nós vimos semana retrasada, e Jotão semana passada, que foi pai de Acais, que nós vamos ver hoje, que Acais foi pai de Ezequias. Amém? Você está comigo aí? Coloca o versículo 17. Assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. Então, se nós multiplicarmos 3 vezes 14, dá 42, amém? Porém, a gente vai ver mais à frente, tem um homem chamado Jeconias. Jeconias, ele participou desde antes da deportação para a Babilônia, e ele também participou depois da deportação. Fala-se muito dele. Então a gente vai ver ali 41 gerações. Hoje nós estamos falando de Acais, amém? Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Pai, te agradecemos por esta noite. Estamos mais uma vez aqui reunidos em teu nome. E nós sabemos, Deus, que se nós formos esperar alguma coisa de um ser humano normal, nada, meu Pai, iremos aproveitar neste dia. Eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos, a não ser a minha voz e a minha vida, para que o Senhor possa me usar como canal de bênção neste dia. Derrama sobre a minha vida, Pai, uma graça, um favor, que talvez eu nem mereça, Deus, mas é a única coisa que nós podemos te pedir essa noite. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, me esconde atrás da tua cruz e me lava com o teu sangue, de modo que o nosso entendimento, a nossa mente seja levada cativa ao teu altar, e que a tua palavra venha fluir dentro de nós e fazer um rebuliço, transformando tudo aquilo que necessita ser transformado, em nome de Jesus, amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Deus, por favor. Coloca para mim 2 Reis, capítulo 16, versículo do 1 até o 20. Aí. O segundo livro de Reis, capítulo 16, fala da história de Acais. E se você puder, depois na tua casa, ler 2 Crônicas, capítulo 28. Todo o capítulo 28 também fala do rei Acais. Então são os dois lugares. Isaías também fala um pouco, mas esses dois aqui falam bastante sobre ele. E a gente vai entender aqui, segundo livro de Reis, capítulo 16, diz assim: no ano 17 de Peca, preste atenção nisso, no ano 17 de Peca, filho de Ramalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá.
Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai. Volta só um pouquinho. Quando a Bíblia fala como Davi seu pai, não está falando que Davi é o pai de Acais, amém? Está falando da descendência de Davi, amém? Estamos juntos até aqui? Então vamos lá. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Ramalias, como vocês leram lá, rei de Israel, a Jerusalém, a peleja, e cercaram Acais, porém não puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, e lançou fora de Elate os judeus, e os sírios vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. E Acais enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acais a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco, e tomou-a, e levou o povo para Quir, e matou a Rezim. Então o rei Acais foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e aspergiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar, da banda do norte. O rei Acais mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios aspergirá nele, porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acais lhe ordenara. E o rei Acais cortou as cinzas das bases, e de cima delas tomou a pia e o mar tirou de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura do sábado, que edificaram na casa e a entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Ora, o mais dos atos de Acais e o que fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? 2 Crônicas 28. E dormiu Acais com seus pais, e foi sepultado junto aos seus pais na cidade de Davi, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Eu quero só voltar um pouquinho para a gente poder lembrar. A monarquia começou com Saul, amém? Antes o povo, eles eram guiados pelos juízes. Então Deus levantava os juízes recebiam informação de Deus, e eles conduziam o povo, direcionavam o povo conforme os juízes iam dizendo. O último juiz de Israel chamou-se Samuel, amém? Estamos juntos até aqui? E quando o povo ele resolve agora ser igual aos outros povos, eles não queriam mais ser uma nação conduzida por Deus, mas eles queriam um rei como todas as outras nações. Então se o povo queria um rei, Deus ele é cavalheiro. Então ele falou: vocês querem um rei? Não tem problema, eu vou dar um rei para vocês. Então Deus levanta um homem chamado Saul, amém? Então Saul foi o primeiro rei de Israel. Ali se começou a monarquia. Então Saul foi o primeiro rei. Depois de Saul veio Davi, e aí sucessivamente. Davi teve um filho, na verdade Davi teve vários filhos, mas um dos filhos de Davi, que você conhece, chamou-se Salomão. Salomão ele assumiu o trono no lugar do seu pai,
E Salomão, ele começou muito bem o seu ministério, eu até falei aqui, Salomão começa sacrificando 1000 bois para Deus, ele começa adorando a Deus e sacrificando 1000 bois, mas no final da história de Salomão, ele se deita com 1000 mulheres. Então, tem pessoas que têm trocado a oferta por prazeres, amém? Tem pessoas que têm deixado de lado o sacrifício e a oferta e têm se deliciado com os prazeres da vida. E eu quero te dar um conselho nessa noite: tome cuidado com os prazeres da vida. Os prazeres são momentâneos, mas tudo que vem de Deus é eterno, amém? Então, quando Salomão ele morre, antes de morrer, ele tem um filho chamado Roboão. Repete comigo, Roboão. Roboão assume agora o trono. A gente leu ali na árvore genealógica. Quando Roboão ele assume o trono, Deus naquele momento estava cansado do que Roboão estava fazendo com o povo, estava imputando uma carga tributária muito grande sobre o povo. Não sei se isso te lembra alguma coisa nos dias de hoje, mas tudo bem. Vamos seguir em frente. E ele imputou uma carga muito grande tributária sobre o povo, e aí o povo veio reclamar, ele não aceitou a reclamação, ele colocou mais carga tributária, e acabou que Deus separou o povo. Então agora que era uma única nação, a nação de Israel, agora a nação se divide em duas. A gente tem agora a tribo do sul, Jerusalém, amém, Judá, e a gente tem a tribo do norte, Samaria, amém, estamos juntos aqui? Então agora o reino se dividiu em dois. Então por isso, quando coloca para mim o versículo 1 lá, por isso quando você lê aqui, ó, no ano 17 de Peca, quem era Peca? A gente leu no versículo 4, coloca no versículo 4. 3. 5. Aí, sabia que estava por aqui. Está na Bíblia, Souza, eu sei que está por aí. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Ramalias, rei de... Então volta no versículo 1. No ano 17 do rei Peca, o rei de Israel, amém? Amém? Rei de Israel, tribo do norte, Samaria. Então, no ano 17 desse rei aqui, filho de Remalias, começou a reinar Acais. Então, quando aquele rei de Israel estava com 17 anos de reinado, agora Acais é levantado, rei de Judá, tribo do sul. Amém? Amém? Estamos juntos. Então agora ele assume o trono, só que ele era filho de Jotão e ele era neto de Uzias. Uzias, nós falamos aqui, Uzias foi um dos grandes reis de Israel. Uzias foi um cara que ele foi um grande estrategista de guerra. Ele fez muitas armas, ele criou para arremessar bolas, aquela tipo uma tiradeira, né, gigante. Como é que é o nome? Catapulta. Então ele fez várias armas, né? Ele criou espada, escudo, ele fez várias coisas. Só que no final do rei Uzias ele resolveu fazer aquilo que Deus não o chamou para fazer. Ele entrou dentro do templo para fazer a função de um sacerdote. Então ele quis exercer a função de um sacerdote. Quando ele entra no templo, a Bíblia diz que o próprio Senhor coloca uma lepra na testa dele. Quando aquela lepra entra, os sacerdotes correram, tiraram ele do templo correndo, ele sai correndo, e um homem que foi um grande rei termina a sua história morando nos fundos do palácio, numa casinha lá no canto, isolada, e foi morto pela lepra. Deus não trouxe de volta a saúde daquele homem. Aquele homem teve um filho chamado Jotão. Jotão, a Bíblia diz, depois você lê lá em 2 Reis capítulo 15, Jotão ele fez o que era reto diante do Senhor, ele fez tudo que o pai dele fez, exceto entrar no templo para adorar. Então ele foi um grande rei também, Jotão. E agora Jotão, uma linhagem, o avô é um grande homem de Deus, o pai é um grande homem de Deus, mas quando chega aqui agora na vida do filho, o filho faz o que era mal aos olhos do Senhor. Ele se desvia. Então Acais ele faz tudo ao contrário. A primeira coisa que ele faz quando ele assume o trono, você leu comigo, o texto é grande, ele começa a acender incenso para outros deuses, ele levanta postes ídolos, em outras palavras, me perdoe, mas eu preciso ser bem claro para que a gente entenda. Ele vai e levanta ali uma encruzilhada aqui, ele levanta uma encruzilhada ali, ele bate um tambor para um santinho aqui, ele bate um outro tambor para um santinho ali, ele vai fazendo um monte de coisas que ele acha que é certo, mas que desagrada o coração de Deus. Estamos juntos até aqui? E aí, não satisfeito com isso, o rei Peca, lá da tribo do norte, se junta com o rei Rezim, que é de Arã,
e os dois juntos agora vêm guerrear contra a tribo do sul, contra o rei Acaz. Aí o rei Acaz, sabendo que eles já tinham dominado a cidade de Elate, eles já tinham tomado posse da cidade de Elate, que fazia parte da tribo do sul, eles agora conquistam Elate, e eles estão pelejando contra o rei Acaz com medo, porque é sempre assim, uma pessoa que não sabe qual é o Deus a qual ela serve, ela procura todos os lugares a solução do seu problema, aonde na verdade a gente só precisa procurar em um lugar, que é o altar de Cristo. É dobrarmos o nosso joelho, clamarmos ao Senhor da glória, para que Ele possa atender às nossas súplicas. Nós no meio do desespero não precisamos ficar desesperados, né? Lembra Josafá? Josafá estava diante de várias pessoas vindo contra Josafá. Josafá só faz uma coisa, só ora. E quando ele ora, a Bíblia diz que o próprio Senhor deu livramento para Josafá. Domingo agora nós falamos sobre Juízes, capítulo 6. Gideão foi um homem levantado por Deus. Gideão não pega em uma espada para poder matar os adversários. Gideão simplesmente obedece aquilo que Deus manda ele fazer, e o próprio Senhor guerreia a guerra dele. O que eu quero nessa noite trazer para o teu coração é que eu e você, nós temos as nossas guerras, mas essas guerras não são nossas, tá? Eu não sei você, mas quando eu vejo o meu filho numa guerra, e eu sei que ele está enfrentando uma guerra, tem muitas guerras que ele enfrenta que ele não me fala, então é difícil eu entrar, mas as guerras que ele enfrenta, que ele diz que está enfrentando, eu por diversas vezes tomo a frente dele na guerra e enfrento a guerra por ele, porque se tocou no meu filho, tocou em mim. Então eu preciso que você entenda nessa noite que quando alguém toca em você, ele não está tocando em você, mas está tocando no próprio Deus, porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança dele. Então quando alguém guerreia contra a tua vida, não está guerreando contra você, mas está guerreando contra o próprio Deus. Estamos juntos até aqui? Então o que eu quero que a gente entenda nessa noite é que a peleja, quando os dois reis aqui agora vêm pelejar contra Acaz está tão desesperado que ao invés dele procurar o Deus da glória, como ele tinha levantado muitos altares, como ele tinha queimado muito incenso, como ele tinha feito um monte de coisa errada, e ele não sabia na verdade nem quem era o Deus do seu pai, nem tampouco do seu avô, então o que ele faz? Já sei qual é a solução. Ele vai lá no rei da Assíria, chamado Tiglat-Pileser, ele vai lá no rei e fala assim, manda um recado para ele, e diz para ele o seguinte, que eu sou escravo dele, e que eu estou aqui para ser um vassalo, eu estou aqui para cumprir aquilo que ele disser, mas faz uma coisa, a Bíblia diz que Acaz, olha que coisa incrível, ele vai até o palácio, a casa do Senhor. Eu queria que você tentasse imaginar nessa noite, o pastor Léo passando uma necessidade na vida dele, vivendo uma peleja enorme, e aí eu saio da minha casa, eu venho até a casa do Senhor, eu junto todos os equipamentos da casa do Senhor, teclado, microfone, junto tudo, vou lá fora vender tudo que eu tenho aqui da casa do Senhor, para eu solucionar um problema meu. Foi isso que Acaz fez. A Bíblia diz que ele pegou a prata e o ouro da casa do Senhor, e ele mandou entregar ao rei Tiglat-Pileser da Síria. E ele disse o seguinte, eu sou teu escravo, peleja por mim, por favor. E não satisfeito, olha o que ele fez, Márcio. Não satisfeito, ele vai até Damasco. Ele, quando chega lá em Damasco, ele vê um altar que Tiglat-Pileser havia levantado para os deuses dele. Então quando ele vê aquele altar, ele fica com inveja daquele altar. Aí eu fico imaginando ele pegando o WhatsApp e mandando uma mensagem para Urias, o sacerdote. Cara, pega essa foto aí, pega esse mistério aí. Eu quero um altar desse aí na nossa terra, aí no nosso templo. Sabe o altar de bronze onde era feito o sacrifício? Amém? Lembra o tabernáculo, o altar de bronze? Era feito o sacrifício? O texto você leu comigo. Ele pega o altar de bronze, Souza, ele coloca de lado, ele tira de cena, e agora ele coloca um outro altar no lugar daquele, e ele agora manda o rei Urias fazer um altar igual que ele viu em Damasco, e ele manda que ofereça oferta, bebida, sangue de animal. Ele manda fazer todos os cultos ali naquele altar, e agora todo mundo tinha que adorar naquele altar, mas ele, quando tivesse que fazer, ele tinha que ir no altar de bronze. É isso que ele está dizendo. O texto é muito claro. Ele vai dentro da casa do Senhor, ele tira tudo de cena. Deus havia dado uma planta para Moisés. Estamos juntos aqui? Né? Deus chama Moisés lá no deserto e fala assim, Moisés, eu vou te dar uma planta do tabernáculo. E a Bíblia, depois lê na tua casa, Êxodo, vou lembrar já, 25,
Vou lembrar já. Ele dá uma planta para Moisés, para que Moisés faça o tabernáculo na terra. E ele diz o seguinte: conforme a imagem que você vê no céu, conforme a representação que você vê no céu. Porque existe um tabernáculo no céu, que na verdade é a representação daquilo que tem que ser feito na terra. E o tabernáculo naquela época representava a presença de Deus. Amém? O lugar sagrado. Então o que Deus está dizendo é o seguinte: o mesmo lugar de consagração que existe no céu, eu preciso que você faça na terra, para que vocês possam me adorar. Então agora Moisés faz um tabernáculo, depois eles fazem o templo. Salomão constrói o primeiro templo, amém? Constrói o primeiro templo. Nesse primeiro templo também tem todos os utensílios do tabernáculo nesse primeiro templo. Então agora Deus dá a planta todinha do tabernáculo, da planta do templo, e agora Acais, ele chega lá e muda toda a configuração. Tiago, ele muda tudo. Ele tira o altar de bronze, ele coloca o altar que ele fez para algum deus maluco lá, e ele começa a sacrificar e adorar a Deus em cima daquele altar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que existe alguma possibilidade de dar certo isso? A Bíblia diz que se tem uma coisa que Deus não divide, se Ele não divide, muito mais troca. É a glória dEle. Deus, ele não admite que eu e você possamos confiar nele, mas que possamos confiar também em alguma outra coisa. Essa possibilidade é zero para Deus. Ou a gente confia somente nele, ou a gente não confia nele. O livro de Apocalipse chega a ponto de dizer o seguinte: ou você é quente, ou você é frio. Porque se você for morno, se você ficar entre dois pensamentos, cocheando entre dois pensamentos, eu tenho vontade de vomitar da boca. Então, ou nós somos quentes em Deus, ou nós somos completamente frios e não queremos relação com Ele. E também, infelizmente, vamos sofrer consequências. Mas é melhor sermos frios, porque o próprio Senhor diz isso, do que sermos mornos. Eu lembro que uma vez eu fui numa pregação lá na Lagoinha, de um homem chamado Reinhard Bonker. Esse homem, ele fazia cruzadas na África, e ele fazia cruzadas assim, tem vários vídeos dele na internet. Ele fazia cruzada para 2 milhões de pessoas, uma multidão de gente assim, 2 milhões de pessoas, e ele pregava, ele fazia curas assim, Deus usava ele em curas, as pessoas pegando cadeira de roda, levantando, cego voltando a enxergar, uma coisa de louco que Deus usava aquele homem. E eu lembro que ele foi na Lagoinha uma vez, já falei aqui algumas vezes, e ele, quando se hospedou no hotel, eu procurei saber qual era o hotel dele, qual era o quarto que ele estava, o andar que ele estava. E eu lembro que um dia, antes dele pregar na Lagoinha, eu fui lá para a porta do quarto dele, eu me agarrei na porta do quarto dele, eu me encostei assim, eu comecei a chorar, eu comecei a orar, eu falei: Senhor, me dá a unção que está sobre a vida desse homem, faz na minha vida o que você fez na vida dele, me ajuda a chegar a esse lugar. E eu lembro que nessa pregação ele estava pregando, e teve um momento que ele estava pregando, e ele falou que veio uma menina lá na frente falar com ele. Depois o intérprete estava dizendo que a menina pediu para que ele orasse por ela, que ela sentia como se tivesse mosca na cabeça dela. E ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: mosca só posa em lugar que está frio, mosca não posa em lugar que está quente. Nós precisamos ser quentes com Deus. Na verdade, nós precisamos pegar fogo com Deus, porque se nós pegarmos fogo, as moscas nunca chegarão até a nossa mente. Os pensamentos malignos jamais poderão se tomar posse de nós, jamais poderão entrar na nossa mente, no nosso coração. Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias e entender aquilo que Deus tem para nós. Então Acais, ele fez tudo o que era mal, e aí no final agora ele já busca um outro rei. Ele pega os utensílios da casa de Deus, ele pega os instrumentos, ele pega, no dia de hoje, né, ele pega os instrumentos, ele pega o telão, ele vende tudo para poder pagar uma dívida dele. E não satisfeito com isso, aí eu queria que você tentasse imaginar, é muita loucura, um pastor nos dias de hoje ir lá fora, pegar uma imagem de um santo e botar aqui em cima e mandar as pessoas começarem a adorar aquela imagem dentro da casa do próprio Senhor, dentro do templo. Esse era Acais. Mas o que eu quero que você, comigo nessa noite, eu quando leio a Bíblia eu gosto muito de pensar. Acais, ele não foi criado num ambiente ruim. Acais, ele não viveu num ambiente. Acais não foi um homem que simplesmente replicou aquilo que ele recebeu. Não. Ele foi criado dentro do ambiente da igreja. Os pais de Acais eram crentes.
Os avós de Acais eram crentes. Na casa de Acais tinha culto. A palavra de Deus era pregada dentro da casa de Acais. O fato de você ser filho de pastor e neto de pastor não te garante nada. A Bíblia diz que a salvação é individual. Nós precisamos entender que não são os nossos pais que vão trazer salvação para nós, não são os nossos avós. Nós precisamos buscar a Deus todos os dias de todo o coração, porque não importa quem foi o meu pai, não importa quem foi o meu avô, o que importa é que eu estou decidido a ser diante da presença de Deus. Acais, ele tinha tudo para ser um grande rei, dar continuidade à árvore genealógica, numa vertente, e seguir exatamente o que Uzias e Jotão estavam fazendo. Só que Acais, ele quebra o protocolo, e semana que vem a gente vai ver o rei Ezequias. Ezequias também quebra o protocolo e faz aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Então não vem com essa desculpa, não, pastor, porque tem gente que tem espírito de comiseração na sua mente. Ele fala, não, pastor, eu vivo tudo isso porque por causa da minha família. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente vai olhar para a família de Davi, cara, a família de Davi nem lembrava que tinha um filho. Mas o Senhor lá do céu tinha visto. Ei, Jessé, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Pergunta o pai se tem mais alguém aí. Aí daqui a pouco entra Davi. Aí eu fico imaginando todo mundo lá dentro da casa, já todo mundo lá dentro. Aí Davi entra, todo mundo sem graça. Aí eu fico imaginando os irmãos. Não sei para que chamaram, não é ele mesmo? Não tem pinta de rei, não tem jeito de rei, não fala como rei, não pode ser ele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não precisa ter pinta de rei, não precisa ter tipo de rei, só precisa ter coração de rei. Glória a Deus. Nós não precisamos fazer nada diferente do que sermos filhos de Deus. Nós precisamos ter o coração de filho. Deus nos chamou para sermos filhos, e essa identidade o ser humano tem perdido. As pessoas olham para Deus como um Deus que está lá no trono, e nós estamos aqui embaixo, e é uma distância muito grande. Quando a gente vai para o Pai Nosso, a Bíblia diz, ei, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto. Como é que alguém vê alguém dentro de um quarto fechado? Só tanto lá dentro com ele. Ele não diz que ouve, ele diz, te vê. Então se ele te vê, ele não está lá no trono, ele está dentro do teu quarto contigo. E se ele está dentro do quarto vendo as tuas aflições, é um momento de você rasgar o coração e botar para fora tudo que você vive. Ontem eu tive uma reunião com um amigo falando de negócio, e ele estava me falando que durante muitos anos os pais dele obrigavam ele a rezar o terço. Ele disse que não aguentava mais aquilo. E aí eu peguei a Bíblia, eu abri a Bíblia e eu bota para mim Mateus capítulo 6, versículo 7. E orando, não useis de como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então não adianta você pegar um terço e você rezar 30 Pai Nosso e 45 Ave Maria, porque não é o fato de você falar muito que você vai ser ouvido. Não adianta eu chegar aqui e falar para vocês hoje, meu nome é Leonardo, eu sou pai de 3 meninos, moro no lugar tal, sou pastor do lugar tal. Aí você me pergunta, e aí, como é que foi o seu dia? Meu nome é Leonardo, eu tenho 3 filhos. Não faz sentido nenhum, é um diálogo. Deus quer ter um relacionamento conosco, é dobrar o joelho e falar, Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu sabes da minha vida, Tu sabes o quanto eu estou triste, Tu sabes como eu tive desejo de pecar hoje, Senhor. Eu vi aquele negócio que eu não podia ter visto, eu falei aquele negócio que eu não podia ter falado, eu agi de uma forma que eu não deveria ter agido. Deus, eu não sou digno da tua glória, mas eu sei que Tu me amas mesmo assim. Tem misericórdia de mim e me ajuda a ser um homem melhor. É a única coisa que Deus espera de nós, é um relacionamento de pai e filho. O reino dos céus sempre foi pai e filho. Lá na eternidade é um pai com um filho, é um pai e um filho conversando. Quando chega lá no Éden, é um pai e é um filho na terra conversando. O filho peca, você vê que o filho peca, não é o pai que se afasta do filho, o pai desce para conversar com o filho, mas é o filho que se afasta do pai. Nos dias de hoje, continua a mesma coisa, é um filho e é um pai, é um filho e é um pai, é um filho e é um pai, é uma filha e é um pai, e ele só quer ter relacionamento conosco. Se Acais tivesse dobrado o joelho, tivesse feito o que era reto, quando Peca veio, Rezim veio junto com ele para invadir Jerusalém, se ele tivesse dobrado o joelho e tivesse dito, Deus, eu pequei contra Ti, eu adorei a outros deuses, eu queimei incenso, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu estou arrependido do que eu fiz, me tem misericórdia de mim e me ajuda a vencer a minha batalha. Eu garanto para você que Deus não ia levar em consideração o tempo da ignorância, e Deus ia mudar a sorte daquele homem. Eu garanto para você.
Porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito, quebrantado. Deus não consegue resistir a um coração despedaçado. Só que ele, quando estava passando por aflição, ele não busca a Deus, mas quem ele busca? O rei Tiglat-Pileser. É forte. Esse vai me ajudar. Inclusive eu vou fazer o seguinte: eu vou vender tudo dentro da casa de Deus, daqui da igreja, vou vender tudo e vou pagar para ele, vou pagar uma propina para poder ser ajudado. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei como tem sido a tua vida até aqui. Eu não sei como tem sido a aflição do teu coração até esse dia. Como vai ser o amanhã? Deixa eu te dizer uma coisa: o amanhã pertence ao Senhor. Nós devemos viver cada dia como se fosse o último dia, porque o Senhor, Ele é sabedor de tudo. A Bíblia chega ao ponto de dizer que, para nós olharmos para as aves do céu, elas não semeiam, elas não têm ninho, mas o Senhor da glória cuida das próprias aves. Se Ele cuida das aves, você acha que Ele não vai cuidar dos filhos? Se Ele cuida de coisas que são pouco, não tem tanta importância, você acha de verdade que Ele não vai cuidar de um filho? Quem aqui já viu aquele filme Divertidamente? Quem não viu, eu vou dar um conselho, veja. Parece um filme de criança, mas faz todo sentido. Minha mulher falou que várias psicólogas dos Estados Unidos se juntaram para poder fazer esse filme. Ele fala de todas as emoções, ele fala da raiva, fala da inveja, fala do orgulho, fala do medo, fala de uma série de coisas. Eu fiquei impressionado, eu fui levar meus filhos para ver, mas eu fiquei vidrado, eu não tirei um minuto os olhos da tela, e eu fiquei impressionado com o recado do filme. O filme é muito bacana, vai ver com seu filho. E se não tiver filho, vai ver sozinho, porque é muito bom. E é um filme interessante que ele fala realmente a realidade. E a ansiedade tem matado muitas pessoas. Isso é o mal da humanidade, a ansiedade. Como vai ser o dia de amanhã? Não, mas a fonte secou, agora não tem mais como entrar o dinheiro. E como é que vai ser amanhã? E como é que eu vou viver? E como é que isso? Como é que aquilo outro? Deixa eu te dizer uma coisa. Como é que você chegou até aqui? Deus tem sido contigo até aqui? Tem sido contigo até aqui, sim ou não? Você acha de verdade que Ele foi até aqui e daqui para lá Ele não é mais? Ele vai continuar sendo. O mesmo Deus que começou a boa obra, a Bíblia diz que é o mesmo Deus que vai terminar. A ansiedade não faz parte da nossa vida. Acais, ele se viu desesperado, ele ficou ansioso, porque ele viu que ele seria completamente destruído pelos reis. Então ele, ao invés de buscar a fonte segura, não, ele vai buscar no lugar onde não deveria. E toda vez que você buscar no lugar onde você não deve, é triste dizer isso, os teus valores serão completamente deformados dentro de você. Acais, ele buscou em Tiglat-Pileser. Quase que não está saindo. Tiglat-Pileser. Ele buscou lá no rei da Síria. Quando ele vai lá em Damasco, ele olha e fala: cara, que altar bonito, cara. Urias, sacerdote, cara, tira uma foto aí, faz uma live aí, vamos copiar aquilo ali. Eu quero fazer um lá em Jerusalém, igualzinho aquele ali. O servo é mandado, ele tem que cumprir. Se ele não cumpre, ele é morto. O que Urias faz? Deixa comigo, meu rei. A Bíblia diz que antes de Acais chegar em Jerusalém, o altar já estava pronto. Ele, quando chega lá, lê com calma depois na tua casa. Lê depois, 2 Crônicas 28, fala com detalhes sobre isso. Cara, ele pega bebida. Alguns anos atrás, está amarrado em nome de Jesus, mas quando minha família batia um tambor, a gente conhecia isso como encruzilhada, como despacho. Pegava umas bebidas lá, jogava lá no chão lá e tacava uns sangue lá. É o que ele estava fazendo dentro do templo do Senhor. Ele estava fazendo despacho dentro do templo. Eu pergunto para você, Deus vai aprovar um negócio deles? Quando o Senhor Jesus, quando ele chega lá no templo, ele vê os cambistas vendendo. Ele joga tudo no chão e fala assim: ei, isso aqui é chamado casa de oração, isso aqui não é covil de salteadores. Se os caras vendendo, Jesus já não aprovou, imagina tirar um altar do sacrifício, colocar um altar que não é o do Senhor. Imagina fazer coisas que não deveriam ter sido feitas. E pior que a gente lê um texto desse, a gente critica
Mas em momentos de desespero, muitas vezes, muitos de nós fazemos coisas parecidas. No desespero para sair do problema, qualquer porta que se abre, a gente acha que Deus está no negócio. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus, ele não é várias portas. Deus é uma única porta. E a porta que ele abre, a palavra de Deus é muito clara: a porta que ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que ele fecha, ninguém consegue abrir. Então tome cuidado nesses dias, para que você não entre por uma porta que não é a porta que Deus abriu para você. A porta que Deus abre vai te levar à eternidade. Ela é estreita e o caminho é apertado. Muitas vezes vai doer, mas é a porta da salvação. É a porta que vai nos dar livramento. É a porta que nós vamos conseguir fazer com que os nossos inimigos saiam de diante de nós. É isso que nós precisamos, igreja. Nós precisamos de uma igreja de oração, uma igreja para orar, buscar o Senhor de todo o coração. Quando Deus nos deu essa palavra, nós não somos uma igreja perfeita, mas somos de verdade. Porque uma igreja de verdade é uma igreja que vai errar, é uma igreja que vai fazer coisas que muitas vezes não agradam, mas é uma igreja que, quando percebe que fez errado, volta atrás, tem humildade de voltar atrás, pedir perdão a Deus e não cometer de novo o mesmo pecado. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Quem errou mais, Saul ou Davi? Pode falar. Muito mais. Mas eu duvido na Bíblia você ver Davi praticando um pecado e depois ele praticando o mesmo pecado em seguida. Eu duvido, me mostra. Quando Davi praticava um pecado, quando ele se arrependia, ele nunca mais praticava aquele mesmo pecado. Ele podia praticar outro, mas aquele ele nunca mais fazia, porque ele recebia de Deus o recado de que aquilo não era agradável aos olhos do Senhor. E a pior coisa que, ou melhor, Davi tinha convicção no seu coração de uma coisa que eu acho lindo. Davi, ele não estava preocupado com as consequências do que ia acontecer com ele. Davi estava preocupado somente em não perder a presença. Senhor, tira tudo de mim. Tira o reino, tira a coroa, tira o trono, tira o dinheiro. Mas eu te peço uma coisa: não tira de mim a tua presença. Davi sabia que o importante para ele não era o trono, não era a posição, mas era que o Senhor não se afastasse dele. A Bíblia não fala, mas eu fico imaginando quando Davi estava cuidando das ovelhas e dedilhando as harpas lá junto com as ovelhas. Eu fico imaginando Davi dentro da caverna, com os seus homens adorando ao Senhor, porque ele fez vários salmos no meio de uma perseguição. Eu fico imaginando Davi dentro de uma caverna, fugindo de Saul e cantando louvores, preparando salmos para o Senhor. Eu fico imaginando o nível de relacionamento de Davi. Então, quem já pisou no santo dos santos, não consegue viver em outro lugar. Quem já teve uma experiência com Cristo, por isso eu tenho falado nesta casa de oração, o grande problema não é você frequentar a igreja, o grande problema é você ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Quem frequenta a igreja, em alguns momentos, quando dá um BO, mete o pé da igreja, porque não está acostumado com um relacionamento íntimo, porque estar dentro de uma igreja não é sinônimo de salvação. Agora, aquele que já teve no Santo dos Santos, que se relacionou intimamente com Deus, eu posso garantir para você, pode cair céu, pode cair terra, pode destruir tudo, mas você nunca vai querer sair da presença daquele que um dia você conheceu. Sim ou não? É assim que funciona. A caixinha tudo para ser um bom rei. A caixinha o palácio. A caixinha os servos. A caixinha dinheiro. A caixinha poder. A caixinha um bom pai. A caixinha um bom avô. Você leu comigo que Acais, ele chegou a um nível de loucura tão grande, que até os filhos dele, ele sacrificou, ele queimou os filhos dele para outros deuses. A minha pergunta essa noite é: quantas loucuras você tem feito, achando que está agradando a Deus, e Deus não tem parte com esses negócios? Não, pastor, eu peguei meu carro, peguei minha casa, eu queimei tudo. Me mostra na Bíblia que Deus te pediu para fazer isso. Me mostra na Bíblia que Deus mandou você entregar o teu tudo para poder andar com Ele. Me mostra na Bíblia. Deus pediu sim para um homem chamado Abraão: me entrega o teu tudo,
Mas Deus queria o tudo dele, não porque Deus queria matar o filho dele. Pega isso no teu coração. Deus só queria tirar a idolatria do coração de Abraão, porque Abraão não tinha filhos, e o dia que Deus deu um filho para ele, o filho agora virou o ídolo dele, e agora ele botou o ídolo dentro do coração dele, e agora Deus era segundo plano, e Isaac passou a ser o primeiro. Aí Deus falou: não, isso está errado. Abraão, eu te amo, cara, eu tenho uma relação contigo, eu tenho um negócio contigo ainda pela frente, mas Abraão, tu me perdoa, mas eu não divido a minha glória, cara. Me dá o teu filho, mata o teu filho hoje, sobe o Moriá e mata o teu filho. Abraão recebe a palavra, ele não fica questionando. Mas é interessante, o Souza até falou isso na célula terça-feira, interessante que ele quando pega Isaac, ele fala assim, a Bíblia, se você ler com calma, eles levaram 3 dias para subir o Moriá. Quando eles vão se preparando para subir o Moriá, Abraão fala para os caras assim, ó, espera aqui embaixo, que eu vou adorar com o menino, mas nós vamos voltar. O livro de Hebreus chega ao ponto de dizer que Abraão acreditava que mesmo que o filho fosse morto, ele iria ressuscitar, porque Abraão tinha certeza que o Deus que deu não tira. Mas Abraão queria entender o que Deus queria com ele. Então o que ele faz? Ele obedece. Ele sobe o Moriá, ele pega o cutelo. A Bíblia diz que ele pega o cutelo. Quando ele vai enfiar no menino, o anjo brada do céu: não, Abraão, não precisa fazer isso. A Bíblia diz que Deus manda para ele assim: olha para trás. Quando ele olha para trás, está o cordeiro amarrado pelo chifre, esperando para ser sacrificado. Porque todas as vezes que Deus te pedir alguma coisa, acredite nisso, todas as vezes que Deus te pedir para sacrificar alguma coisa, Ele já tem na verdade o sacrifício preparado. Ele só quer testar o teu coração e saber se realmente você é dele ou não. É só isso que Ele precisa. Por isso eu tenho dito nessa casa, eu tenho certeza que aquele projeto vai acontecer. Eu tenho certeza que ele vai acontecer. E Ele está dando oportunidade para todos nós participarmos. Vai ter alguém que não vai acreditar, isso é normal. Deus vai castigar? Claro que não. Claro que não. E quem participar, pastor? Se eu falar, talvez você não acredite. Só experimenta. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Semana passada, eu nem ia falar isso não, mas lembrei agora. Semana passada eu estava conversando com um amigo, e ele está fazendo um negócio aí, e ele falou assim: ó, conta com mais tanto aí pro terreno. Estou fazendo um negócio aí, conta aí com 300 mil aí no terreno. E aí às vezes a gente olha para a vida das pessoas, a gente não consegue entender porque elas são muito prósperas. Às vezes a gente olha para a vida de um ser humano, a gente não consegue entender porque ele é muito rico, porque ele tem muito. E ter muito não é sinônimo de riqueza, mas tem pessoas que têm muito e são muito ricas, muito mais do que aqueles que têm demais, porque a essência dela não está naquilo que ela tem, mas está naquilo que ela é. Você está comigo aí? Eu tinha muita vontade de subir aqui e sair falando um monte de testemunhos para você, porque eu conheço vários da igreja, mas eu não posso, eu não tenho a permissão. Mas eu tinha vontade de falar assim: sabe o fulano, sabe o Beltrano, sabe o ciclano, sabe isso aqui. A minha vontade é contar, porque os testemunhos edificam. Nós precisamos ver milagres para nós acreditarmos no milagre. Só que a minha Bíblia, igual a sua, ela diz que bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Eu não preciso ver nada, eu só preciso crer, porque Deus me disse que Ele vai fazer. Se Ele disse que vai fazer, eu tenho que acreditar. A Bíblia diz que aquele que não tem fé suficiente, que não acredita, não tem certeza nas coisas de Deus, ele é como que levado para um lado e para o outro pelas ondas. Ele é inconstante. Hoje ele está cheio de Deus, amanhã ele está vazio de Deus. Quarta-feira eu vim aqui na oração. Só o Senhor sabe como eu entrei aqui. Eu saí do meu lugar, eu deitei aqui no altar, e eu não falei nada para ninguém. Eu só fiquei aqui em cima chorando e falando com Deus. Falei: Senhor,
Tu conheces o meu coração. Tu sabes o que eu tenho vivido. E Deus é tão lindo, Deus é tão lindo. Deus levantou um homem de Deus, saiu do lugar dele, veio aqui em cima, subiu ao altar, botou a mão em cima de mim e falou assim: povo de Deus, estenda a sua mão para cá e vamos orar pela vida do pastor Léo. Porque a gente não precisa dizer para as pessoas o que nós estamos passando. Nós precisamos dizer para Deus aquilo que nós estamos vivendo. Porque o Deus da glória, quando Ele quer fazer alguma coisa na vida de um ser humano, Ele toca na vida de várias pessoas para poder falar, interceder, ajudar, clamar, dar uma palavra de incentivo para aqueles que precisam. Feche seus olhos, por favor. Pai, graças te damos nesta noite. Eu te agradeço porque o Senhor é fiel. Eu te agradeço porque eu sei que tu tens algo com cada um de nós. A minha oração, Deus, é que nenhum de nós venha a ser como Acais, mas que nós possamos ser como Davi, meu Deus. Que nós possamos ser como Uzias. Que nós possamos ser como Jotão. Que nós possamos ser como Ezequias. Que nós possamos ser homens, meu Pai, que anda na retidão contigo. Homens que são falhos, mas que têm o coração voltado para ti. Enche-nos, Pai, com a tua glória. Enche-nos com o teu poder. Fala conosco, Espírito Santo, e nos revela os segredos que nós tanto desejamos. Leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes, não só hoje, mas para todo sempre. Leva-nos em paz, é o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Vem, Senhor.